Aquele esquisito, ele é retardado, né? Fica só de capuz, casaco, escutando música brega, não gosta de ir a nenhuma festa, só faz pra fumar e faz confusão. E não tem nenhum amigo, vive solitário. Não se importa com isso, ele não nada. Vocês não sabem de nada, ficam só falando pelas costas. Ele era bem diferente ano passado. Gostaria de saber o que aconteceu. Então, pessoal, essa foi a revisão. Espero que vocês tenham compreendido. E não esqueçam que na próxima aula é a avaliação. Estudem! Somam-se as tristezas e a dor da perda, e a dor da perda, a dor da perda, a dor da espera duvidosa. Olá, sou Estevão, aluno do Centro de Excelência Prefeito João Lima de Carvalho, da cidade de Itabaianinha. E é com muita alegria que peço a atenção de vocês para apresentarmos o projeto Cineação, Cinema, Educação, Debate e Protagonismo Juvenil. O Cineação é um projeto pedagógico que une o interesse de nós estudantes por filmes com a vontade de produzirmos um curta-metragem. Ou seja, ele representa o nosso amor pelo cinema com a nossa vontade de exercer o protagonismo encenando, contando e filmando a nossa própria história. Quem nunca imaginou ou desejou estar no lugar daquele ator ou atriz que você admira? Quem nunca imaginou a sua cidade, os belíssimos lugares dela podendo serem filmados, virar filmes, sendo mostrados ao mundo? Então, o projeto Cineação é isso, a oportunidade de aprender, estudar e contar a nossa história com toda a beleza, riqueza e dramaticidade da sétima arte. Olá, eu sou Stephanie Velamos e vou falar alguns dos objetivos do projeto Cineação. Então, todo bom filme é cheio de intenções. Algumas ficam ocultas e só percebemos com o tempo, e outras se mostram logo nas primeiras cenas. Esses objetivos são a forma do diretor, roteirista e produtor do filme deixar sua mensagem. O projeto Cineação tem intencionalidades, ou seja, objetivos, e eu vou citar 4 deles para que vocês entendam melhor. Nosso primeiro objetivo é estudar o cinema e relacionar os filmes com as diversas disciplinas da área do conhecimento. Nosso segundo objetivo é desenvolver o senso crítico de autonomia, responsabilidade e protagonismo nos estudantes. Nosso terceiro objetivo é produzir o curta-metragem que dê visibilidade e importância à realidade dos estudantes. Nosso quarto objetivo é sensibilizar pela arte toda a comunidade escolar e demais espectadores sobre a necessidade de compreender o que é bullying, quais as suas causas e consequências. Olá, meu nome é Jadiane Silva e eu vou falar sobre justificativa. Filmes também têm sua razão de ser, ou seja, qual a razão de fazer este filme. Em um projeto, isso se chama justificativa. No jargão da feira da cidade, é vender o peixe mesmo, sabe? Muitas vezes, um assunto como o bioma da Caatinga e todo o seu contexto cultural e sociopolítico, nele, fica muito bem exemplificado para nós alunos após assistir um filme como O Alto da Compadecida, por exemplo. Isso acontece pois os filmes mobilizam diversos sentidos, aguçando a nossa percepção e mexendo com múltiplos sentimentos. Tudo isso acontece de forma criativa, cheio de sons, cores e movimentos. Os filmes, por si só, despertam isso, mas no projeto educacional sobre cinema, essa riqueza é potencializada. Pois existe a intencionalidade de ver o filme, assistir ele e entender qual a linguagem que torna a história atraente e interessante. Meus colegas nunca foram ao cinema, e ao cinema é um dos sonhos, em pensar que já existiu cinema em Itabaianinha. Eu imagino que meus avós eram mais felizes nesse aspecto, mas o projeto nos ajudou um pouco a experimentar a sensação de assistir um filme no cinema.
pois podemos escolher os filmes, assistir com meus colegas no telão e depois discutir com eles os filmes, igualzinho como acontece quando as pessoas saem no cinema. Talvez, né? Perfeito. O projeto possibilitar isso é uma boa justificativa da sua importância. Nos ajudou a entender a linguagem do cinema e como os filmes podem contribuir para a nossa formação humana. Se fosse só por tudo isso, já valeria pagar o ingresso, mas ainda há a parte da produção do curta-metragem. Isso justifica juntar os dois, depois de ter entendido como funciona o filme. Podemos fazer o nosso próprio filme, contar a nossa própria história. Olha, isso me ensina que as câmeras e luzes me chamam para exercitar meu protagonismo. O produto final dessa maravilhosa maratona de filmes é a produção do curta-metragem. O produto final reflete a razão de ser do projeto, que é de consumir os filmes, entendê-los, discuti-los, para por fim criarmos o nosso próprio filme, com os nossos cenários, nosso jeito de falar, refletir a nossa realidade, sentimentos e chamar a atenção para a vida juvenil e estudantil. Mas o que é um curta-metragem? Um curta-metragem nada mais é do que um filme de pequena duração, mas adequado para a nossa disponibilidade de tempo e recurso. E é claro, um bom produto final para quem quer desenvolver seu amor pelo mundo da atuação e cinematografia. Oi gente, meu nome é Alice e hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês de o porquê que escolhemos a temática do bullying. Então, quando pensamos em criar o nosso próprio filme, a primeira coisa que veio em nossa mente foi de falarmos sobre os nossos problemas, assuntos que não são muito abordados abertamente, um assunto pesado que realmente é deixado de lado, porém que todos nós já passamos por isso algum dia. Então, conversando com os nossos colegas e pesquisando sobre o tema, ouvimos uma série de coisas fortes sobre o bullying. Por exemplo, em uma pesquisa nacional de saúde do escolar, o PENSE, em sua terceira edição, apontou que 46,6% dos estudantes já sofreram por bullying, que é praticamente 50% dos alunos. E quem passou por esse tipo de situação já se sentiu humilhado. E como o cinema ele tem essa capacidade e esse poder de abrir os olhos e os ouvidos de quem não quer ver e nem escutar, podemos te ajudar a isso de alguma forma. Tratar nesse curta-metragem sobre a temática do bullying é uma forma de dizermos que basta. Sabe, é uma maneira artística de conscientizar sobre as causas e consequências do bullying e como podemos enfrentá-lo. Tivemos uma grata surpresa após ter um bate-papo com o cineasta Fausto da Silva. Ele é produtor, escritor, roteirista e diretor de cinema de Brasília. Produziu e roteirizou uma vasta lista de filmes curta e longa-metragem, sempre com bons resultados perante público e crítica. Seus filmes de maior sucesso nacional e internacionalmente são Meu Amigo Nietzsche e O Balãozinho Azul. Ele nos passou várias dicas que contribuíram para as gravações do nosso curta. Mostrou sets de filmagem do seu próximo projeto e falou sobre a profissão de roteirista, que nos deixou bastante empolgados. Numa disciplina sobre cinema, não podemos botar os filmes para juntos assistirmos e debatermos. A escolha do filme foi um processo bem democrático. Primeiramente, nós alunos fazemos as indicações dos filmes através de um formulário que os professores nos disponibilizaram. Eram ali que as indicações eram feitas e suas respectivas descrições. Através das indicações foi criado o Cine Escolha. Era através dele que escolhemos os filmes que iríamos assistir na sexta-feira. Os professores faziam um certo suspense. A expectativa era gigante. Assistimos e debatemos 4 ótimos filmes. 2 deles foram de formas virtuais. Depois, nós fazíamos algumas análises do filme. Qual a mensagem que esse filme passava e o que nós podíamos aprender com eles. Então, nós não conseguíamos mais assisti-los sem prestar atenção no que se passava, nos efeitos especiais, nos cortes, nas cenas, plot twists. Então, dessa forma, não tem mais como assistir esses filmes sem prestar atenção nesses pequenos detalhes. O primeiro encontro presencial foi para assistirmos a maravilhosa obra cinematográfica O Alto da Compadecida, carregada de cultura, saberes, emoção e várias críticas sociais, que demonstram muito a realidade do Nordeste e também do Brasil, que conta com uma das características mais marcantes do país, a comédia que envolve toda uma trama e se faz interessante do começo ao fim da obra. Nossa, foi uma experiência incrível. Estávamos há quase 2 anos sem nos encontrarmos. Alguns colegas nem conhecia e os professores também. Foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente. Filme excelente e companhias maravilhosas. Foi um momento inesquecível.
Olá, eu sou o aluno Eric Jeremias e vou falar um pouco sobre as gravações. As gravações foram um momento de superação e solidariedade em grupo. Tivemos que perder a vergonha de ensinar em frente às câmeras. Sempre que um errava, o grupo se ajudava. Embora já conhecêssemos o roteiro, pois foi uma construção conjunta, ainda assim foi um grande desafio internalizar a identidade do personagem e decorar as suas falas. Uma estratégia que utilizamos para quebrar o gelo foi dar risada com os erros, assim ninguém se sentia constrangido em ter que repetir. Outra coisa que nos ajudou bastante foi a dica que o cineasta Fausto da Silva nos deu, que foi entender o roteiro e trazer o personagem para o nosso modo de falar. Ele também disse que qualquer pessoa é capaz de interpretar pelo menos um personagem, que é a si próprio. No nosso caso, os personagens têm a ver com a nossa realidade. São estudantes como a gente, que passam pelos mesmos desafios. Ficou mais fácil interpretar a partir do momento que eu imaginei a minha vida, o meu dia a dia e relacionei a realidade do meu personagem. Vale ressaltar também a nossa profissionalidade em relação ao uso das tecnologias. Tivemos que pesquisar bastante sobre as tecnologias e sobre como utilizá-las, mesmo com o nosso pouco recurso disponível. A organização do nosso grupo em dividir o grupo em subgrupos, responsáveis por edição, figurino, trilha sonora e etc., otimizou nosso tempo.